Mas vamos lá, né? Vamos para a aula de hoje. Antes de a gente iniciar o assunto de hoje mesmo, é muito importante eu terminar uma parte do assunto passado. Então, na última aula, a gente viu algumas funções especiais, as trigonométricas, a função exponencial, e a gente terminou com as funções hiperbólicas, né? A gente viu seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, não sei o quê. Ok. Eu falei na última aula que essas funções, elas são chamadas de seno e cosseno, né? Porque elas são muito parecidas com as funções trigonométricas, seno e cosseno, que vocês estão acostumados. Inclusive, algumas propriedades são muito parecidas, só que na aula passada eu não mostrei nenhuma propriedade que fosse parecida, né? Então, hoje eu vou mostrar para vocês, que é o que ficou faltando na aula passada. Então, olha só, já coloquei aqui no slide para vocês. Então, existem algumas propriedades importantes que acontecem nas funções hiperbólicas. A primeira delas é o seguinte, ó, o seno hiperbólico de menos x é igual a menos seno hiperbólico de x. Ou seja, em outras palavras, significa que a função seno hiperbólico é o quê? Ninguém lembra, não é possível. Vamos lá, o seno hiperbólico de menos x é igual a menos seno hiperbólico de x. Isso significa que a função seno hiperbólica é uma função quê? Ímpar, muito bem. Então, toda função ímpar carrega essa propriedade. O f de menos x é igual a menos f de x. Então, o seno hiperbólico é uma função ímpar. Assim como a função seno, né? A função trigonométrica seno, ela é uma função ímpar. Ela também carrega essa propriedade. Beleza, olha só, segunda. O cosseno hiperbólico de menos x é igual ao cosseno hiperbólico de x. Isso significa dizer que a função cosseno hiperbólica é uma função quê? Função par, assim como a função cosseno, né? Beleza. Outra, olha só, essa é muito legal. Cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos seno hiperbólico ao quadrado de x é igual a 1. Eu sei que não é exatamente igual uma identidade que vocês conhecem, mas é muito parecida, né? Qual é a identidade? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Às vezes isso é conhecido também como a identidade fundamental da trigonometria, né? De tão importante que ela é. Aqui só muda o sinal, né? Cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado é igual a 1. Tá? Outra. 1 menos tangente hiperbólica ao quadrado é igual a secante ao quadrado. Nas funções trigonométricas, existe uma identidade parecida com essa daí, né? Eu não sei se vocês sabem, mas é importante vocês saberem que a gente vai usar muito no curso de cálculo, que é 1 mais tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x. Aí, nesse caso, só muda também o sinal do menos para quando a gente está falando de funções hiperbólicas, tá? Outra, seno hiperbólico de x mais y, né? Do a mais b, que a gente está acostumado no ensino médio. Isso é igual a seno hiperbólico de x vezes cosseno hiperbólico de y, mais seno hiperbólico de y, cosseno hiperbólico de x. Vocês também já devem ter visto isso nas funções trigonométricas. E a última dessa lista é a seguinte, cosseno hiperbólico de x mais y é igual a cosseno de x vezes cosseno de y, mais seno hiperbólico de x, seno hiperbólico de y. Então, são essas 6 propriedades, né, iniciais, que são muito parecidas com as funções trigonométricas. Bom, para não ficar só nisso, né, só a gente ver isso daí e gravar, não, vamos demonstrar essas propriedades. Não todas, claro, que a gente não tem tempo, mas pelo menos algumas. Vamos demonstrar a número 1 e a número 3. A número 3 é importante. Então, vamos lá. Vamos provar que isso daí é verdade, tá? Apesar de que eu já afirmei para vocês que é verdade, a gente vai demonstrar que é verdade. Então, vamos lá. A primeira diz assim, ó, eu quero provar que a função seno hiperbólico ela é uma função ímpar, ou seja, que isso daqui sempre acontece para todo x no domínio da função. Tá? Então, a gente vai provar que essa igualdade é válida. Como é que a gente vai provar? A gente vai usar a definição do seno hiperbólico de x. O que é o seno hiperbólico de x? Bora ver se vocês lembram. Seno hiperbólico de x é igual ao quê? É o quê? É o e elevado a x, muito bem. E elevado a x, que mais? Menos quem? E elevado a menos x, muito bem. E elevado a menos x. Tudo isso aqui sobre 2. Tá. Então, essa é a função seno hiperbólico de x. Por definição, ela tem essa cara aqui. Então, na verdade, ela é como se fosse uma combinação de funções exponenciais, né? Quando você usa aqui o número de Euler. Tá? Então, isso é igual a isso daqui. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Em vez de trabalhar com x, eu vou trabalhar com menos x. Então, o que vai acontecer? Quando eu colocar aqui, ó, seno hiperbólico de menos x, o que vai mudar? Onde tem x,
eu vou colocar menos x. Então, isso aqui vai ficar e elevado a menos x, tá? Menos e elevado... Ó, aqui já tem o menos x, só que no lugar do x vai ficar menos x também. Então, vai ficar menos x, tudo isso daqui dividido por 2. Ok? Então, eu só fiz substituir onde tem x por menos x. Agora, o que eu posso fazer aqui? Dá para fazer algumas alterações, né? Isso daqui vai ser igual a e elevado a menos x menos... Aqui, ó, menos com menos vai dar mais. Então, isso aqui vai ficar e elevado a menos x menos e elevado a x dividido por 2. Ok, isso daqui é igual a isto daqui. Ó, e elevado a menos x menos e elevado a x sobre 2 é a mesma coisa que e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2? Não, né? Porque ó, o e elevado a x aqui está positivo, aqui está negativo. O e elevado a menos x aqui está negativo, aqui está positivo. Porém, se eu colocar o menos 1 em evidência aqui, olha o que vai acontecer. Isso aqui vai ser igual. Eu vou colocar o menos 1 em evidência. Se eu estou colocando menos 1 em evidência, esse cara aqui vai ficar positivo, então vai ficar e elevado a x, e esse daqui vai ficar negativo, então vai ficar menos e elevado a menos x, tudo isso daqui sobre 2. Então, eu só fiz colocar menos em evidência. Perceba que se eu multiplicasse por menos 1, ia voltar para cá, porque esse cara aqui ia ficar negativo e esse cara aqui ia ficar positivo. Tá? Então, eu não mudei a minha função. Por que eu fiz isso daqui? Porque agora que eu coloquei o menos na frente, aqui dentro apareceu e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Isso daqui é justamente a minha função seno hiperbólico de x, só que a menos de um sinal negativo. Então, isso daqui é a mesma coisa que menos seno hiperbólico de x, que é o que eu queria provar, né? Ou seja, bem aqui no início, ó, seno hiperbólico de menos x, eu acabei de mostrar que isso aqui é igual a menos seno hiperbólico de x, que é a minha proposição lá que eu coloquei para vocês. Ou seja, eu demonstrei que essa função aqui é uma função ímpar. Deu para entender? Isso só foi demonstração, né? Mas você pode usar essa propriedade à vontade, já que você já sabe que ela é verdade. Tá ok. Outra agora, eu vou demonstrar a número 3. A número 3 diz assim, ó, cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos seno hiperbólico ao quadrado de x é igual a 1. Então, vamos lá. Cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos seno hiperbólico ao quadrado de x é igual a 1. Tá, então agora eu vou demonstrar essa igualdade aqui. Vocês já me disseram quem é o seno hiperbólico, que é e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Agora eu vou fazer essa conta aqui e eu vou ver se isso aqui realmente vai dar 1. Tá? Então vamos lá. Cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos seno hiperbólico ao quadrado de x é igual. Isso daqui é o cosseno hiperbólico ao quadrado. Quem é o cosseno hiperbólico? Cosseno hiperbólico vai ser e elevado a x, que mais? Mais e elevado a menos x, mais e elevado a menos x, dividido por 2. Professor, eu tenho que saber isso? Tenho, você tem que saber isso. Para a prova também, principalmente para a prova, tá? Você tem que saber quem é o cosseno hiperbólico e quem é o seno hiperbólico de x, como é a cara dele, você vai precisar disso. Eu aviso desde já, porque quando cai na prova, o aluno fica surpreso. Aí, mas caiu? Ia cair mesmo isso aqui? E eu estou avisando desde já para vocês. Então, está aqui. O cosseno hiperbólico ao quadrado vai ficar assim, né? Já que ele está ao quadrado, menos o seno hiperbólico ao quadrado, que vocês já me disseram como ele é, que ele é assim, e elevado a x menos e elevado a menos x, dividido por 2. Ó, então, a única diferença do cosseno para o seno hiperbólico é esse sinal aqui. Aqui é mais, aqui é menos, só. Tá? Então, é bem fácil de saber como é a cara deles. Beleza, o que eu vou fazer agora? Eu vou elevar ao quadrado, né? Já que aqui está o quadrado. Então, isso daqui vai ser igual. Eu vou elevar o numerador ao quadrado e o denominador ao quadrado. Né? O numerador ao quadrado vai ficar assim, o quadrado do primeiro vai ficar e elevado a x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então e elevado a x e elevado a menos x, mais
o quadrado do segundo. Ou seja, e elevado a menos x ao quadrado. Tudo isso daqui dividido pelo quadrado de 2, que é 4. Então, vai ficar aqui 4. Ok, menos, agora o quadrado disso daqui. Então, vai ficar o quadrado do primeiro, deixa eu colocar aqui um colchete, né? E elevado a x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes e elevado a x elevado a menos x, mais o quadrado do segundo. Então, vai ficar e elevado a menos x ao quadrado. Fecho o colchete, dividido isso daqui por 4, tá? Que é o quadrado de 2. Então, aqui está bem fácil, né? Tá, esses dois aqui, ó, tem o mesmo denominador. Então, já facilitou para a gente que não tem que tirar MMC de ninguém, né? Já é o 4. Então, isso daqui vai ficar igual. O 4 já vai ficar embaixo. Então, eu vou pegar esse pessoal daqui e subtrair com esse pessoal daqui, tá? Então, esse pessoal aqui não vai mudar o sinal, vai ficar como está. Se você quiser, você pode logo, já que isso aqui está x, e elevado a x elevado a 2, se você quiser, você pode multiplicar 2 com x, tá? Se não quiser, não tem problema, pode deixar assim. Então, vai ficar e elevado a 2x, aqui, mais 2 e elevado a x e elevado a menos x, e esse daqui eu posso colocar assim, ó, e elevado a menos 2x. Então, já multipliquei o 2 com menos x, tá? Então, esse pessoal aqui não mudou. Agora, esse pessoal que está aqui no colchete vai mudar o sinal deles por causa desse menos aqui. Então, vai ficar menos e elevado a 2x. Aqui vai ficar mais, menos com menos vai ficar mais 2 e elevado a x e elevado a menos x. E aqui vai ficar menos, esse meu quadro que está me atrapalhando, deixa eu colocar ele menorzinho aqui do lado, menos e elevado a menos 2x. Tudo isso daqui, ó, dividido por 4. Tá. E agora, o que, que dá para fazer aqui? Eu tenho e elevado a 2x e aqui eu tenho menos e elevado a 2x. Opa! Aqui, essa parte é a parte que a gente fica feliz, né? Quando a gente percebe que dá para cortar muita coisa. Então, já deu para cortar esse. Além disso, eu tenho e elevado a menos 2x, menos e elevado a menos 2x. Então, opa, dá para cortar esse com esse. Então, quem foi que sobrou? Sobrou esse cara aqui, ó, 2e elevado a x elevado a menos x, mais esse cara aqui, que é o mesmo, né? Então, 2 desse daqui mais 2 desse daqui vai dar 4. Então, isso aqui vai ser igual a 4 elevado a x e elevado a menos x dividido por 4. Olha que legal, né? Agora você corta o 4 com 4 e olha só, professor, não deu 1, que o senhor queria que desse, né? Queria que desse 1, infelizmente não deu. Porém, ainda não deu, né? Mas olha só, eu tenho e elevado a x vezes e elevado a menos x. A base é a mesma, é o número de Euler. Então, o que, que eu posso fazer? Isso daqui vai ser igual, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, vai ficar x mais menos x. Então, vai ficar x menos x. X menos x é a mesma coisa que 0. Então, isso aqui vai dar e elevado a 0, que é igual, olha só, 1. Tá? Então, a gente não errou. Chegou aqui, é só fazer a manipulação que a gente já conhece. No final, deu 1 como a gente queria, tá? Outra forma de você enxergar isso daqui é passar esse e elevado a menos x para baixo, trocando o sinal. Lembra só, se eu quiser que o expoente fique positivo, o que, que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que fazer isso aqui, ó, ia ficar 1 sobre e elevado a x. Né? Aí o sinal ia trocar. Aí, da feita que eu faço isso, ó, eu poderia cortar isso com esse, e ia ficar 1 de novo. Deu para entender? Então, bem fácil, né? Então, a gente acabou de demonstrar que isso daqui é verdade, ó. Cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos seno hiperbólico ao quadrado de x é igual a 1. Então, você pode usar à vontade isso, tá? Toda vez que você precisar, você pode usar isso daí, que isso é verdade, isso acontece. Tá, além dessas duas que eu demonstrei, tem essas outras, né? A 2, a 4, a 5 e a 6. Né? Bom, já que eu não demonstrei, seria muito legal se o quê? Se vocês demonstrassem na casa de vocês, né? Então, na casa de vocês, vocês pegam isso daqui e tentem fazer, tá? Isso vai ajudar você. É sempre bom demonstrar que aí, se você treina a sua manipulação algébrica, né? Isso vai lhe ajudar no cálculo mesmo, quando a gente for trabalhar com limite derivada integral. Tá bom, gente?
Ok. Então, agora eu vou mudar de slide, que a gente vai para o nosso assunto de hoje. Então, olha só qual é o nosso assunto de hoje, né? Para quem estava muito curioso, tá aí. Então, o assunto de hoje é limite e continuidade. Então, agora a coisa vai ficar mais séria, mais legal. Realmente vai ficar mais legal, né? Então, a gente vai começar a trabalhar com as ideias do cálculo mesmo, limite, derivada e integral. E a primeira noção que a gente vai trabalhar é a noção de limite. Então, bora ver. Afinal, o que é esse negócio de limite? Vamos ver. Bom, para a gente contextualizar aqui nosso problema, pense no seguinte, olha só. Eu vou te dar o problema da física, né? Então, olha só. Uma bola é solta a partir do ponto de observação no alto da torre, em Toronto, né? O negócio tá chique, né? Lá nos Estados Unidos. Se bem que Toronto, nem lembro se Toronto é Canadá ou Estados Unidos. Acho que é Canadá, né? Tá, tudo bem. O professor tá bem, né? Ele tá em matemática, não tá em geografia, tudo bem. Tá, então lá no Canadá, lá em Toronto, 450 metros acima do solo. Desprezando a resistência do ar, encontre a velocidade da bola após 5 segundos. Então, isso é um problema simples. Lá no ensino médio, vocês saberiam resolver esse problema. É só lembrar do sorvetão, né? S é igual a S0 mais V0t mais AT² sobre 2, né? Que é a fórmula lá do espaço. Aí a velocidade inicial é 0, o S0 vai ser 0, aí no final você teria isso daí, ó. A posição vai ser 4,9t ao quadrado, porque a gravidade é 9,8, aí você divide por 2, tudo bem, mas isso é da física, né? Então a gente não está preocupado agora em demonstrar essa fórmula, mas é essa daí. É 4,9t ao quadrado. Ok. Aí olha só, eu quero saber qual é a velocidade para o tempo t igual a 5 segundos. Só que eu tenho um problema. Professor, eu não sei calcular a velocidade em um único ponto. O que eu sei calcular? É a velocidade média. O que é a velocidade média? É o ΔS sobre ΔT. Ou seja, é o intervalo do espaço dividido pelo intervalo do tempo. Então, eu sempre vou precisar de um ponto final e um ponto inicial. Por exemplo, de 5 a 10 metros, de 5 a 8 metros, de 5 a 7 metros. Eu sempre preciso de um espaço, de um intervalo. Só que eu não quero saber de velocidade média, eu quero saber de velocidade instantânea. Ou seja, eu quero saber a velocidade do meu objeto em um único ponto. E agora, o que eu vou fazer? Eu sei calcular a velocidade média, certo? Ou seja, eu sei calcular a velocidade para um intervalo de espaço. Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu sei calcular a velocidade, por exemplo, de 5 a 10 metros, não sei? Beleza, então eu posso calcular de 5 a 10 metros. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou diminuindo esse espaço, né? Por exemplo, finge que você está aqui, eu estou aqui, ó. Isso aqui é o meu espaço. Aí aqui é o meu ponto inicial 0, por exemplo. Digamos que aqui é o meu espaço igual a 5. Se bem que está trabalhando com tempo, né? Está aqui o intervalo de tempo. Eu quero saber, para t igual a 5 segundos, qual é a minha velocidade. Então, eu não sei calcular por um tempo específico, t igual a 5, eu não sei. Mas eu sei calcular a minha velocidade para 5 a 10 segundos, por exemplo. Então, eu calculo. Ó. Então, eu pego este intervalo aqui, ó, isso aqui eu vou chamar de ΔT. Então, o meu ΔT vai ser de 5 a 10 segundos, então vai ser 10 menos 5, né? Isso aqui todo mundo já sabe fazer. Aí você calcula a variação do espaço, dividido pela variação do tempo, você vai ter a velocidade média. Só que essa velocidade média não é a velocidade instantânea para t igual a 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir esse intervalo de tempo. Então, em vez de eu calcular a velocidade para 5 a 10 segundos, eu vou calcular, sei lá, de 5 até 8. Aí eu vou tirar isso daqui, ó. Então, agora, o meu ΔT ficou menor, ficou de 5 a 8. Só que, ainda assim, isso aqui não é velocidade instantânea, porque eu ainda estou pegando um intervalo de 5 a 8 segundos. Mas o que vai acontecer se eu diminuir cada vez mais esse intervalo? Por exemplo, se eu pegar no tempo de 5 até 5,1 segundos, meu ΔT vai ser 0,1. Ainda não vai ser velocidade instantânea, mas vai ser próxima dela, correto? Se eu pegar de 5 até 5,0001 segundos, não vai ser velocidade instantânea, mas vai ser próxima dela. Então, cada vez que eu diminuo esse intervalo de tempo, até que ele fique bem pequeno, tão pequeno quanto eu queira,
eu estou chegando mais perto da minha velocidade, que eu posso chamar de instantânea. É o que eu fiz aqui, olha só. Nessa tabela aqui, eu calculei a velocidade média para esse intervalo de tempo. Então, olha só. Se o meu intervalo de tempo for de 5 a 6 segundos, a velocidade média vai ser 53,9. Só que de 5 até 6 ainda é um intervalo muito grande, né? Para o que eu quero. Beleza. Então, eu calculei agora de 5 até 5,1. Então, meu ΔT agora foi 0,1. A velocidade média deu isso daqui, 49,49. Agora, eu vou diminuir mais no intervalo. Eu vou calcular de 5 até 5,05. Tá? Então, joga na calculadora aí. A velocidade média vai dar isso daqui, 49,245. Diminuo ainda mais, de 5 até 5,01. A velocidade média vai dar isso daqui. Aí eu vou diminuir ainda mais, de 5 até 5,001. A velocidade média vai ficar 49,0049. Vocês estão percebendo o que está acontecendo? Quanto mais eu diminuo o intervalo de tempo, mais a velocidade média vai se aproximando de um valor. Que valor é esse? Qual é esse valor aqui que ela está se aproximando? É o valor 49. Muito bem. Então, se eu pegasse um intervalo ainda menor, sei lá, de 5 até 5,000001, você já deve pensar que isso vai dar uma velocidade média bem mais próxima do meu número 49. Tá? Ou seja, o que está acontecendo aqui? Isso aqui está me mostrando, né, dá para a gente supor, que a velocidade instantânea, quando o tempo é igual a 5 segundos, é igual a 49. Por que 49? Porque cada vez mais que eu diminuo o intervalo de tempo, a minha velocidade média vai se aproximando desse valor aqui, 49. Ok? Então, eu posso definir velocidade instantânea dessa forma aí, olha só. Velocidade instantânea vai ser o número real para o qual o valor das velocidades médias se aproximam, sendo essas calculadas em intervalos de tempo cada vez menores, começando em t0. Tá? Então, para nós, por enquanto, o que vai ser velocidade instantânea? Vai ser justamente aquele valor, tá? Para qual você vai se aproximando cada vez que seu intervalo de tempo vai diminuindo. Então, por exemplo, pense que eu te dou a fórmula do espaço e do tempo, espaço em função do tempo. Aí eu pergunto assim, calcule a velocidade instantânea para t igual a 2 segundos. Aí o que você vai fazer? Para o que a gente aprendeu até agora. Você vai calcular a velocidade média no intervalo de tempo de 2 até 3, por exemplo. Aí vai ver o número que vai dar. Depois, de 2 até 2,5, aí vai ver o número que vai dar. Depois, de 2 a 2,1, ver o número que vai dar. De 2 a 2,001, tá entendendo? Então, cada vez mais você vai diminuir o intervalo de tempo e vai ver para que número você está se aproximando. Digamos que você está se aproximando do número 3. Então, você pode afirmar, nesse caso, que a velocidade instantânea para t igual a 2 segundos é 3 metros por segundo. Então, por enquanto, é assim que a gente vai trabalhar. Então, toda vez que eu quero saber o que está acontecendo em um instante, eu vou ficar me aproximando daquele instante cada vez mais e perceber para que número que ele está chegando. Tá? Então, de forma inicial, a gente vai trabalhar com o limite desse jeito, ok? Se aproximando cada vez mais de um valor e ver que valor vai dar na imagem. Tá. Vamos para mais um exemplo aqui. Olha só, se x tende a 1, os valores de f de x igual a x² menos 1 sobre x menos 1 se aproximam de algum número real? Tá? Vejam qual é a pergunta, olha só. Eu te dou essa função aqui, x² menos 1 sobre x menos 1. Eu pergunto, qual é o domínio dela? Qual é o domínio da minha função? São todos os reais menos 1. Beleza. Então, para essa função aqui, o número 1 não faz parte do domínio dela. Por quê? Porque se x for igual a 1, o denominador vai dar o quê? Vai dar 0. O denominador nunca pode ser 0. Ok. Mas o fato do número 1 não fazer parte do domínio da função significa que o número 1,001 não faz parte? Não, é só o número 1 que não faz parte. Mas qualquer número próximo dele que não seja ele, faz parte do domínio. Vocês concordam comigo? Então, olha, o número 1 não faz parte, mas o número 1,01 faz parte do domínio. Concordam? O número 0,99 faz parte do domínio. Sim ou não? Sim. Só quem não faz parte é o número 1. Só.
qualquer outro número real faz parte do domínio da minha função. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou analisar como é que a função se comporta para números próximos de 1. Por que eu vou analisar números próximos de 1? Porque eu sei que em 1 não faz parte do domínio. Então, olha só que interessante, olha só a ideia. Eu tenho uma função onde o número 1 não faz parte do domínio. O que eu vou fazer? Eu vou estudar o que acontece com a função quando ela chega bem próximo desse valor, 1, mas não chega a ser 1, mas para valores bem próximos de 1. O que será que vai acontecer? Será que a função vai dar um número real para valores próximos de 1 ou não? É isso que a gente vai fazer agora. Então, olha só. Então, o que eu fiz? Eu peguei, nessa tabela da esquerda, eu peguei valores próximos de 1, só que menores que 1. Então, por exemplo, 0,9, 0,99, 0,999, todos esses números aqui eles estão próximos de 1, só que são valores menores que 1. Eu digo que eu estou me aproximando de 1 pela esquerda, tá? A valores menores que 1. Olha só o que acontece. Se o teu x é 0,9, a tua função vai dar 1,9. Se o teu x for 0,99, a tua função é 1,99. Se o teu x for 0,9999, a tua função é 1,9999. Tá? Ou seja, cada vez mais que você se aproxima do número 1 pela esquerda, a tua função se aproxima de qual valor? Do valor 2. Muito bem. Agora eu vou me aproximar de 1 pela direita. Ou seja, eu vou pegar valores cada vez mais próximos de 1, só que sempre maiores que 1. Então, eu vou pegar o número 1,1 e jogar na função, e vai dar 2,1. Agora, 1,01 vai dar 2,01, até chegar em 1,0001, e a função vai dar 2,0001. Então, olha só, eu estou me aproximando agora pela direita, ou seja, a valores próximos de 1, só que maiores que 1. E da mesma forma, a minha função está se aproximando de qual valor? 2. Então, das duas formas, sempre que eu me aproximo de x igual a 1, ou pela esquerda ou pela direita, a minha função vai se aproximar do valor 2. Está entendendo? Então, o que a gente está construindo aqui é uma noção, é uma definição intuitiva de limite. Então, por enquanto, pense no limite de uma função como sendo aquele valor da função que aparece quando você chega próximo daquele ponto, mas não é aquele ponto. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, se o x tende a 1, a gente fala assim, x tender a 1. O que é x tender a 1? É quando o x fica bem próximo de 1, tão próximo quanto você queira, mas não chega a ser o valor 1. Não chega a ser o valor 1. Então, eu digo assim, que quando o x tende a 1, a minha função tende a 2. A imagem dela tende a 2. Ok? É isso que eu estou falando. Então, olha só. Em outras palavras, eu posso dizer que o limite, olha só, isso aqui é limite. Então, o limite da minha função, que é essa daqui, quando x tende a 1, é igual a 2. Tá? Então, por enquanto, o que você tem que entender de limite? Limite é como se fosse o seguinte, é o valor real da função, ou não, ele pode ter valor real, pode não ter. Mas é o valor daquela função que aparece quando você se aproxima daquele número. Tá? Então, para esta função aqui, ó, se o x se aproxima de 1, ou pela direita ou pela esquerda, a tua função se aproxima do valor 2. Deu para entender? Então, o limite para nós é isso. Professor, para que serve isso, afinal? Olha, vocês estão percebendo o seguinte, se eu perguntasse para vocês qual é o valor da função quando x igual a 1, o que vocês iam me responder? Vocês iam falar, professor, x igual a 1 não faz parte do domínio da função. Agora, se eu perguntar para vocês, ok, então qual é o limite da função quando x tende a 1? Olha só, isso aqui vai dar 2. Então, deu o número real. Então, mesmo que o x igual a 1 não faça parte do domínio, o limite existiu. E ele é um número real, igual a 2. Então, com essa noção de limite, agora você pode estudar valores da função bem próximos daquele número que não faz parte do domínio. Você pode estudar como é que a função se comporta em pontos que não faz parte do domínio, na proximidade daquele ponto. Então, a primeira coisa interessante de limite é isso. Você não precisa que aquele ponto faça parte do domínio da função para você estudar o limite naquele ponto. Essa é a primeira coisa interessante. As outras coisas interessantes a gente vai descobrir
ao longo das nossas aulas, né? Ok. Deu para entender? Deu para entender mais ou menos? Isso é a definição intuitiva de limite. Daqui a pouco vai melhorar. Quando eu chegar na definição formal de limite, vai ficar bem legal. Vocês vão ver como é que vai ser. Tá, então olha só. Próxima. Eu pergunto para vocês, qual é o valor do limite dessa função aqui, ó, x² menos 5x mais 6, quando x tende a 1. Como é que você vai fazer? Você vai pegar essa função aqui e vai jogar valores próximos de 1 nela. Então, você vai pegar 0,99, 1,001, 0,999. Então, você vai pegar pontos cada vez mais próximos de 1 e ver que valor que essa função aqui vai dar. Então, está aqui já, está aqui a tabela. Então, por exemplo, se eu pego x igual a 0,9, a minha função dá 2,31. Só que, claro, 0,9 não é um valor tão próximo de 1 quanto 0,999, certo? Então, olha só. Quando eu pego 0,9999, a minha função dá 2,00030001. Tá? Ah, professor, aqui é muito zero. Calma que daqui a pouco a gente não vai ficar toda hora vendo essas tabelas, não. A gente vai calcular limites de formas bem mais rápidas, bem mais legais que isso aqui que está fazendo agora, tá? Então, olha só. Se o x for 1,0001, a tua função vai ser 1,99970001. Ou seja, quando x tende a 1, a tua função é igual a quanto? O limite da tua função é igual a quanto? Ou seja, a tua função se aproxima de que número real aqui, pela tabela? Que número? 2, né? Tanto pela esquerda quanto pela direita, a tua função se aproxima cada vez mais do número 2. Então, a gente pode afirmar ó, que o limite dessa função aqui, quando x tende a 1, é igual a 2. Por quê? Cada vez mais que você se aproxima do valor 1, a função vai dar 2. Nesse caso aqui, o meu 1 faz parte do domínio da função? Sim ou não? Faz, né? Então, olha só, você pode calcular limite, né, para pontos onde o x faz parte do domínio ou não faz parte do domínio. Basta ser um ponto de acumulação, que a gente chama, para você ver como é que está se comportando aí, mas isso é outra história. Mas entendam, por enquanto, que você pode calcular o limite de uma função, se x faz parte do domínio ou não faz parte do domínio. Tá? Mas, por enquanto, a ideia é a mesma, né? Então, olha só. Então, essa aqui é a definição intuitiva. Como assim uma definição intuitiva? É uma definição informal, não é uma definição muito precisa. Então, por enquanto, a gente vai ficar com ela, depois a gente vai melhorar a definição. Então, olha só. Se eu digo assim, ó, limite de uma função quando x tende a p igual a L, ou seja, o limite de f de x quando x tende a PL, significa o quê? Que se a gente puder tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L, tornando x suficientemente próximos de P. Tá? Então, calma lá. O que isso quer dizer? O que isso aqui significa? Que quando você se aproxima do ponto P, ou pela direita ou pela esquerda, a tua função se aproxima de L. Tá? Então, você consegue aproximar a função quanto você quiser desse valor aqui, L. Ok? Então, conforme x se aproxima de P, o valor dessa função se aproxima de L. Basicamente é isso, nossa definição informal ou intuitiva. Então, bora olhar o gráfico, né? Olha só. Vamos parar para olhar esse ponto aqui, ó. Esse aqui é o meu ponto P da função, tá? A imagem dele está bem aqui, ó. Esse aqui é meu f de P, certo? Tá. O que acontece se eu me aproximar de P pela esquerda? Olha aqui, por esse x bem aqui. Se eu me aproximo de P pela esquerda, como é que a imagem da minha função fica? Ó? Esse pontinho aqui, ele vai subindo, né? Se eu pegar esse x e aproximar ele de P, esse pontinho aqui ó, vai subindo, sobe, 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 sobe. E quando o x estiver bem próximo de P, esse ponto aqui vai ficar bem próximo desse ponto aqui. Ou seja, o valor da função, a imagem dela vai se aproximar de quem? De f de P, que é igual a L. Se eu me aproximar de P pela direita, ou seja, pega esse ponto bem aqui, ó. Se eu me aproximar cada vez mais pela direita, esse ponto aqui se aproxima deste daqui, que é o f de P. Ou seja, nesse caso aqui eu posso dizer que o limite da função f de x, quando x tende a P, é igual ao meu valor L. É isso que eu estou falando.
olha só nesse caso aí, tá? Isso aí, preste muita atenção agora no que eu vou falar. Esse caso é muito interessante. Olha como é que é essa função aqui. Essa função ela é assim, ó. Tá aqui, ela chega aqui, dobra aqui. Quando ela chega no ponto P, ela não é esse valor aqui, ó. Aqui tem uma bolinha branca. Então ela pula daqui para cá. Ok? Então se eu perguntar qual é a imagem da função quando x igual a P, é isso daqui, ó. F de P. Tá? Beleza. Então, se eu perguntar a imagem da função quando x igual a P, vocês vão responder, é isso daqui, professor, esse F de P aqui. Tá? Agora, se eu perguntar qual é o limite da função quando x tende a P, o que vai acontecer? Se você pegar pontos próximos de P, mas que não é o número P, à esquerda, por exemplo, pega números bem próximos, pega pontos bem aqui. A imagem deles vai bater, ó, bem aqui, né? Então, a imagem dele vai bater próximo de quem? De L. Vai bater próximo de F de P? Não. A mesma coisa pela direita. Se eu pegar pontos à direita de P, olha como é que vai dar a imagem. A imagem ela vai bater bem aqui, ó. Ou seja, a imagem vai bater próxima de quem? De L. Vai bater próxima de F de P? Não, não vai bater. Então, nesse caso aqui, o limite da tua função não é igual ao valor da função na imagem. Vocês estão entendendo? Eu vou fazer aqui no quadro para a gente entender melhor. Então, pode acontecer 3 casos diferentes. Então, olha só. Eu vou desenhar aqui uma função qualquer, tá? Sei lá, negócio assim. Pensa numa função aqui, tá? Esse ponto aqui é o ponto que eu vou chamar de P. Esse ponto aqui é a imagem da minha função, quando x igual a P, então eu posso chamar de f de P. Tá ok? Nesse caso aqui, ó, se eu me aproximar de P pela direita, ó, se eu pegar pontos cada vez mais próximos de P, a imagem vai bater onde? Ó? Vai bater aqui, ó, próximo desse valor aqui, certo? Se eu me aproximar pela esquerda, ó, a imagem desses valores aqui vai bater bem aqui, que são valores próximos de f de P. Então, nesse caso aqui, eu posso afirmar o seguinte, ó, que o limite da minha função f de x, quando x tende a P, é igual a f de P. Nesse caso aqui. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar uma outra função aqui. Digamos que nesse ponto aqui, eu tenho um salto, ó. Então, eu vou colocar aqui uma bola vazia, e bem aqui eu vou colocar ela fechada, ó. Então, agora, a imagem da minha função já não é mais aqui. A imagem dela é bem aqui. Então, esse aqui que é meu f de P. Tá? Esse daqui é o teu novo f de P. Porém, se tu se aproximar de P pela direita ou pela esquerda, a imagem desses valores aqui vão ser cada vez mais próximos de quem? Desse cara aqui. A esse cara aqui eu posso chamar de L. Então, neste caso aqui, olha só, quando você se aproxima desse ponto, ou pela direita ou pela esquerda, o número real que você se aproxima não é igual à imagem da função naquele ponto, nesse caso aqui. Então, para este caso aqui, eu digo que o limite da função onde tende a P é diferente de f de P. Tá? E pode acontecer um terceiro caso. Qual é o terceiro caso? O terceiro caso é que a minha função pode não ter domínio em P, ou seja, vai ser uma bola aberta aqui. Se é uma bola aberta, então não existe o f de P. Nesse caso aqui, ó, o f de P não existe. Porém, o fato dele não existir não me impede de analisar a função, o que acontece quando eu chego próximo dele. E nesse caso aqui, ó, quando eu chego próximo dele, a minha função se aproxima de L. Tá? Então, nesse caso aqui, o limite da função existe, porém, a imagem dela não existe. A gente vai trabalhar isso com mais detalhes quando a gente for ver funções contínuas. Mas, por enquanto, entendam que existem esses 3 casos. Pode acontecer da função ela
o ponto fazer parte do domínio, e esse ser igual ao limite, a imagem dele ser igual ao limite. Pode acontecer do ponto fazer parte do domínio, mas a imagem dele não ser igual ao limite. E pode acontecer do ponto não ser do domínio, mas o limite existir for um número real. E pode acontecer do limite também não existir. Tá? Ainda tem isso. Então tem muita coisa para considerar. Mas tá. Vamos voltar para cá. Ó, esse aqui é o terceiro caso que eu coloquei para vocês. Nesse caso aqui, a minha função ela não está definida em P. Porém, o limite existe. Quando você se aproxima pela direita ou pela esquerda, a sua função se aproxima desse valor aqui, L. Tá? Ok. A gente pode ficar brincando aqui, né? Então, por exemplo, eu quero que vocês calculem para mim o limite de x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1. Essa aqui é a função que eu te dou. E eu quero saber qual é o limite dela quando x tende a 1. Aí o que você vai fazer para mim? Você vai pegar o x e jogar na calculadora quando o x for próximo de 1. Por exemplo, 0,99, 1,001. E ver para qual valor na imagem essa função se aproxima. Lógico que você não vai ter que fazer isso agora. Está aqui já na tabela. Ó. Eu joguei na tabela, tanto pela esquerda quanto pela direita. Então, a minha função aqui se aproxima de qual valor? 0,5. Então, eu posso dizer que este limite aqui, quando x tende a 1, é igual a 0,5. É assim que a gente está trabalhando com o limite, por enquanto. Está aqui, ó, o gráfico da função. O gráfico da função é esse. Bem aqui, para x igual a 1, eu tenho uma bolinha branca. Por que eu tenho uma bolinha branca? Porque x igual a 1 não faz parte do domínio da minha função. Porque se x for igual a 1, isso aqui vai dar 0 no denominador. Porém, isto não me impede, repito, isso não me impede de eu analisar o limite da função quando x tender a 1, apesar do 1 não fazer parte do domínio. Ok? É aí que está a graça do limite, né? Você analisar coisas que não faziam parte do domínio, agora você pode analisar. Então, nesse caso aqui, ó, quando você se aproxima de 1, ou pela direita ou pela esquerda, a sua imagem se aproxima do valor 1 sobre 2, que é 0,5. Tá bom. Por que essa definição não é legal? Assim, por que a gente não pode ficar com ela para sempre e resolver as provas usando só essa definição? Porque ela não é muito precisa. Tá? Ela pode dar certo para alguns casos, mas para outros ela pode não dar certo. Então, por exemplo, se eu pedir para vocês assim, ó, calcule o limite do seno de π sobre x quando x tende a 0. Primeira coisa, para essa função aqui, x igual a 0 faz parte do domínio dela? Não faz parte do domínio da sua função. Tá? Beleza. Aí, digamos, aí eu peço para você, calcule o limite de x igual a 0. Aí o que você vai fazer? Você vai ver qual valor a função vai te dar quando x se aproxima de 0. Aí você vai jogar aqui, x igual a 1, x igual a 0,1, x igual a 0,01, 0, tá jogando, né? Olha só o valor que está dando, 0,00000. Então, pela nossa definição que a gente acabou de ver, eu posso afirmar o quê? Que o limite do seno de π sobre x, quando x tende a 0, é igual a quanto? Está se aproximando de que valor aqui? 0. Então, posso dizer que esse limite aqui é igual a quanto? É igual a 0. Né? Ó, eu aproximei x de 0. Né? Coloquei 0,1, 0,001, e a função ia sempre dava 0, 0, 0, 0, 0. Então, eu poderia afirmar que esse limite aqui é igual a 0. Será que isso é verdade? A resposta é não. Isso é falso. Aquela função, o limite dela não é igual a 0. Ah, professor, mas por que se eu calculei lá dava sempre 0, 0, 0, 0? Quer ver? Olha só. Se eu pegar, olha só, 2 sobre 101, isso aqui é 0,19, isso aqui é esse valor aqui, ó. Eu estou aproximando o meu x de 0, mas de uma outra forma. Sempre pegando 2 sobre 101, 2 sobre 1001, 2 sobre 10.000. Ah, por que esse valor 101, 1001? É porque se você fazer a manipulação algébrica, vai dar sempre seno de π sobre 2, que é igual a 1. Tá? Mas isso é manipulação algébrica. Olha só, nesse caso aqui, eu estou me aproximando de 0, e a minha função está dando sempre o quê? 1. 1, 1, 1, 1. Quer dizer que o limite da função, quando estende a 0, é igual a 1? Também não. Existe uma outra forma de eu me aproximar de 0. É assim, ó, 2 sobre 103, 2 sobre 1003.
Quando eu me aproximo de zero dessa forma aqui, sempre vai dar um seno de 3π sobre 2, se você fizer a manipulação lá algébrica. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. Né? Então, esse aqui vai dar menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Né? Ou seja, só por aquela nossa definição, para a mesma função, deu 3 limites diferentes. Isso é possível? Não. Ou seja, aquela nossa definição não é muito boa. Ela pode servir para alguns casos, mas para outros, como esse daqui, ela não serve. Então, eu tenho que dar uma definição mais formal de limite. Eu tenho que dar uma definição melhor de limite. E aí que vem a graça agora da coisa, né? Então, como é que vai ser agora a nossa definição formal? Então, se alguém perguntar para você, qual é a definição de limite? Você pode escrever mais ou menos isso daí. Vai ficar mais legal daqui a pouco. Mas, por enquanto, você pode entender o seguinte, olha só. Dizemos que o limite da função, quando x tende a p, é L, a gente escreve dessa forma aqui, ó. Escrever isso daqui, você está falando que o limite da função, quando x tende a esse valor p, é igual a L. L é um número real, tá? Não esqueçam isso. Esse L aqui é sempre um número real, sempre. Então, para um limite existir, o L tem que ser número real. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver daqui a algumas semanas um limite que vai dar infinito. Tá? Professor, infinito? É infinito. Só que infinito não é um número real. Tá? Então, nesse caso, o limite não existe. Mas a gente vai ver com calma. Mas, por enquanto, entenda que esse L aqui tem que ser um número real. Tá ok? Beleza, então olha só. Isso aqui significa o quê? Que sempre que x for suficientemente próximo de P, mas não igual a P, o x nunca é igual a P, no limite ele sempre é próximo de P, tão próximo quanto eu queira, mas não é P. Então, a gente pode tornar os valores de f de x tão próximos de L quanto queremos, quanto quisermos. Né? É isso que diz aí. Né? O que significa aí? Que quanto mais x se aproxima daquele valor P, o meu f de x vai se aproximando do meu valor L. Em outras palavras, numa linguagem mais matemática, olha, aqui que está, digamos assim, aqui que é o ápice, aqui que é o clímax da nossa aula de hoje, tá? Em outras palavras, significa o seguinte, na linguagem matemática, que isso aqui é verdade, limite de f de x quando x tende a p igual a L, se para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, se x menos p é menor que delta, isso implica que f de x menos L é menor que epsilon. Tá? Então, calma. Eu peço muita calma de vocês nessa hora, porque é nessa parte que chega o trauma do aluno. E, calma, a maioria dos alunos se traumatiza nessa parte aqui. Então, por favor, mantenham a calma, que vocês vão entender o que é épsilons e deltas. Tá? Mas aqui isso aqui é o famoso epsilon e delta. Vocês vão ouvir muito essa expressão. Calcule o limite por épsilons e deltas. Vocês não vão ter que calcular isso aqui, por isso daí, mas entenda pelo menos o que é isso daí. Então, vamos lá. Vou usar aqui o quadro 1, rapidinho. Isso aqui que é muito legal, tá, gente? Isso aqui, eu vou confessar que eu estava ansioso para chegar nessa aula com vocês, né? Aula de limite, e principalmente quando chega nessa parte da definição formal. Então, olha só, eu vou escrever aqui com calma. Se eu estou dizendo que o limite da minha função, quando x tende a p, é igual a L, lembrando, P é o número do domínio, né, o número real que faz parte do domínio, L é o número real. Tá? Isso aqui significa o seguinte, que para todo epsilon, ó, esse símbolo aqui é o para todo. Então, para todo epsilon maior que zero, tá? Existe, isso daqui é o símbolo de existe, existe um delta maior que zero, isso aqui é o delta minúsculo, tá, gente? Vocês estão acostumados com delta maiúsculo, que é o triângulo lá, né? Esse aqui é o minúsculo. Então, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que x menos p menor que delta implica em f de x menos L menor que epsilon. Isso é a definição de limite. Tá? Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que essa desigualdade aqui, x menos p menor que delta, implica nessa desigualdade aqui.
f de x menos L é menor que epsilon. Tá? Uma forma bem criativa de explicar isso daqui é como tem um grande matemático aí, que inclusive ele faleceu, acho que faz 1 ou 2 anos, que é o matemático Elon. Né? E ele tem muito livro aí na parte da matemática, né? Inclusive de análise. E ele dizia que isso daqui é como se fosse um jogo. Tá? É um jogo bem interessante, inclusive. Então, entender a parte de limite é como se você entendesse que existe um jogo com algumas regras específicas. Como é que é esse jogo? Vou explicar para vocês. Ele dizia o seguinte, ó. Pensa que você tem uma função. Isso aqui é uma função. Aí eu vou escolher um ponto dessa função. Sei lá, vou escolher esse ponto aqui, ó. Vou escolher esse ponto bem aqui. Coloquei de amarelo. Então, nesse jogo, você tem 2 competidores. Tá? Um dos competidores, ele vai sempre escolher um intervalo aqui em y. Tá? Então, olha só como é que é esse jogo. Você tem uma função e você escolhe um ponto nela. Tá aqui, eu escolhi esse ponto aqui. Então, o primeiro jogador, ele vai escolher um intervalo aqui no meu y. Tá? Por exemplo, esse intervalo ele tem que ser, digamos, ele tem que ser simétrico. Por exemplo, eu escolho, por exemplo, esse intervalo bem aqui, ó. Então, daqui para cá tem que ser a mesma medida daqui para cá. Tá bom? Então, por exemplo, se aqui é L, então esse daqui eu posso chamar de L mais epsilon. E esse daqui tem que ser o L menos epsilon. Tá? Então, na verdade, o que foi que ele fez, esse jogador? Ele escolheu um valor para epsilon. Então, digamos que aqui fosse 2, o L fosse 2. Então, se ele escolheu epsilon igual a meio, por exemplo, então aqui é 2,5 e aqui é 1,5. Tá? Ele poderia escolher epsilon igual a 1, por exemplo. Então, aqui, se aqui é 2, aqui seria 3, aqui seria 1. Tá? Então, o primeiro jogador, ele vai escolher um valor qualquer. Um valor real qualquer. Tá? Desde que seja maior que 0. Tem que ser sempre positivo esse valor. Tá? Então, ele escolheu. Da feita que ele escolheu, então ele definiu aqui um intervalo. Ó. Então, o intervalo é daqui até aqui. Ok? Beleza. Então, está aqui. Ó. Esse é o intervalo que ele escolheu. Então, o primeiro jogador escolheu esse intervalo. Então, ele desafiou o segundo jogador. Então, ele fala assim, ó, eu escolhi esse intervalo aqui, e agora eu quero que tu ache algum intervalo, pelo menos um, tá? Não precisa nem ser 2, nem 3, não, é só um. Acha para mim pelo menos um intervalo aqui no domínio, tal que todo mundo que estiver aqui dentro desse intervalo vai estar dentro do intervalo que eu escolhi aqui. Deu para entender? Então, olha só. O primeiro jogador escolhe esse intervalo aqui em y. Ele escolheu esse intervalo aqui. O segundo jogador, ele tem que escolher um intervalo em x, tal que todo mundo que está aqui dentro, a imagem tem que estar contida aqui dentro desse intervalo. Tá? Aí, por exemplo, você é o segundo jogador. Né? Você tem que escolher um intervalo bem aqui também simétrico, assim como esse, tal que todo mundo que esteja aqui, a imagem seja bem aqui. Então, eu vou escolher, por exemplo, bem aqui. Ó. Digamos que aqui é P. Então, eu vou escolher esse intervalo, ó, daqui para cá. Né? Então, digamos que aqui é P menos delta e aqui é P mais delta. Ok? Então, ó, esse intervalo que eu escolhi, ó, daqui para cá, se eu for pegar a imagem dele, todo esse intervalo, a imagem dele, ó, ela vai ser daqui para cá. Essa é a imagem dele, certo? A imagem desse intervalo aqui, a imagem dele está inteiramente contida nesse intervalo aqui, tá? Assim, não precisa estar idêntica ao intervalo, mas pelo menos tem que estar dentro dele, tá? Então, a imagem daqui ficou dentro desse intervalo aqui? Sim ou não? Ficou, tá? Então, é como se esse jogador aqui tivesse ganhado a primeira rodada, mas o jogo não acabou. O jogo só acaba quando, para qualquer intervalo que ele escolher aqui, sempre existe um intervalo que isso aqui acontece. Por exemplo, aí, na primeira rodada, esse cara aqui do domínio ganhou, né? Porque ele conseguiu achar o intervalo que está aqui dentro da imagem. Aí o jogador que começou falou assim, tá bom então, bora,
eu vou dificultar as coisas para ti. Eu vou escolher um intervalo menor ainda. Então, eu vou escolher um epsilon menor. Então, apaga aqui, apaga aqui. Apaga aqui agora. E falou assim, você pode ter ganhado a primeira rodada, mas você não ganhou o jogo ainda. Então, olha o que ele vai fazer. Agora eu vou escolher um intervalo menor. Então, eu vou pegar bem aqui, ó. Eu vou pegar aqui e aqui. Ou seja, eu peguei um epsilon menor. Tá? Agora, o meu intervalo, ó, é daqui para cá. Agora ele fala para o segundo jogador. Agora, escolhe um intervalo que a imagem esteja bem aqui dentro. Perceba o seguinte, esse intervalo que ele escolheu na primeira rodada serviria para esse daqui, para a segunda rodada? Não serviria mais, né? Por quê? A imagem desse daqui, ó, estaria fora, uma parte dela desse intervalo aqui. Ela não estaria totalmente dentro. Mas esse cara aqui poderia escolher um intervalo menor. Ele pode. Então, agora eu vou escolher um intervalo menor. Vou escolher aqui um intervalo menor. Então, se eu escolher, por exemplo, bem aqui, ó, um intervalinho bem pequenininho, ó, bem aqui. Será que esse intervalo basta? Basta, ó. Porque se eu pegar a imagem dele, vai dar bem aqui. Se eu pegar a imagem dele, vai dar mais ou menos bem aqui. Então, ó, na segunda rodada, esse aqui ganhou. Mas como foi que ele fez? Ele teve que diminuir o intervalo dele, para que a imagem tivesse contida inteiramente nesse intervalo aí em Y. Tá? E aí o jogo continua, né? Ele poderia diminuir o intervalo aqui, e esse daqui poderia diminuir aqui. Né? Então, se no final esse cara aqui percebesse, ele falou assim, não adianta, todo intervalo que eu pego aqui, sempre vai existir um intervalinho aqui, tal que a imagem esteja contida. Se isso acontece, é porque o limite de f de x quando estende a P é igual a L. Se isso acontece. Agora, se existir pelo menos um intervalo, se existe pelo menos um intervalo aqui, tal que não exista nenhum intervalo aqui em x que a imagem esteja contida nele, então é porque o limite não existe. Então, o jogo é assim que funciona. Então, sabe o que você pode fazer? Quando você está querendo entender o que é o limite, você pode fazer jogo com o seu amigo, né? Você chama o seu amigo lá do seu lado, aí você faz esse joguinho. Olha, um de vocês vai escolher um intervalo aqui, vocês primeiro escolhem uma função, escolhe um ponto, e aí um de vocês vai escolher um intervalo aqui, e o outro vai ter que escolher um intervalo aqui para que a imagem seja contida. E bora ver quem ganha, né? Óbvio que se o limite da função existe, então o segundo jogador vai ganhar, porque ele sempre vai existir um intervalo. Agora, se o limite da função não existe, então é o primeiro jogador que vai ganhar. Tá? Ah, professor, mas para mim, o segundo jogador sempre vai ganhar. Não necessariamente, tá? Por exemplo, posso te dar aqui uma função onde o limite não existe. Por exemplo, olha só essa função aqui. Ela vai daqui para cá, quando ela chega bem aqui, ela tem um salto. Bem aqui. Tá? Nesse caso aqui, o limite não vai existir, nesse ponto. Quer ver? Dever de casa para vocês. Brinque com seu amigo desse jogo que eu acabei de ensinar para vocês. Né? Para esse caso aqui. E você vai perceber que nesse caso aqui, quem vai ganhar vai ser o cara aqui do eixo Y. Tá? Porque ele vai conseguir escolher um intervalo aqui, tal que essa pessoa que está aqui, ela não vai conseguir escolher nenhum intervalo que vai estar inteiramente no domínio, aqui na imagem que ele escolheu. Tá? Isso vai acontecer, garanto para vocês. Porque nesse caso aqui, o limite nesse ponto aqui não existe. Tá? Deu para entender, mais ou menos. Tá? Pessoal, por que isso aqui é importante? Né? Infelizmente, muitas vezes, o limite ele é ensinado de uma maneira bem grosseira, digamos assim. Ele só ensina como é que calcula, mas não ensina o que é o limite. Tá? Aí, por causa disso, o aluno fica com uma lacuna. Se ele não entende a definição de limite, se ele não entende a teoria do limite, ele não vai poder dizer que ele entendeu o que é limite. Ele vai poder dizer que ele sabe calcular alguns limites, mas ele não vai poder dizer que ele sabe o que é limite. Então, saber o que é limite é você entender a teoria, entender isso aqui que a gente colocou aqui, entender o jogo, pode ser entender o jogo, pode entender essa parte matemática aqui, mas se você entender na sua cabeça o que está dizendo isso aqui, você já está entendendo o que é limite. Tá? Outra coisa que eu digo, não se assustem.
essas coisas aqui que eu estou ensinando agora para vocês, é difícil entrar na cabeça do aluno de cara. Assim, você está vendo pela primeira vez isso daqui, né? Você vai sair dessa aula aqui já entendendo tudo de limite, já entendendo o que é épsilons e deltas. Não. A maioria das vezes não é assim que funciona. Então, como é que funciona para o aluno entender? Ele tem que sair dessa aula aqui, ir para a casa dele e estudar. Você já sabe que na plataforma Moodle tem lá as notas de aula. Então, você pega a nota de aula e estuda. Estuda. Vai martelando isso na sua cabeça, até você entender direitinho o que é limite. Tá? Isso vai ajudar muito você ao longo de todo o nosso curso aqui. Mas, basicamente, é isso daí. Então, beleza. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Vamos lá. Olha só. Em outras palavras, dizer que o meu x menos p é menor que delta, isso aqui significa que x menos p é maior que menos delta e menor que delta. Tá? Em outras palavras. O que também significa, em outras palavras, que o teu x está entre p menos delta e p mais delta, que é aquilo que eu falei para vocês, aquele intervalinho lá. Né? Então, isso daqui vai implicar, isso daqui, que a tua função está entre L menos epsilon e L mais epsilon, que foi o joguinho que eu mostrei para vocês agora. Então, dizer que o limite existe é dizer o quê? Que quando o x está naquele intervalo do domínio, isso implica que a imagem está naquele intervalo lá que você escolheu, do epsilon. Deu para entender? Beleza. Estão gostando de limite? Não necessariamente, né, professor? Alguns sim, outros não, tudo bem. Então, antes de a gente continuar esse assunto, né, vamos calcular aqui alguns limites, né? Sim, isso aqui é só o que eu acabei de falar para vocês, né? Então, olha só. Dizer que o limite da função, quando x tende a p igual a L, significa o quê? Que para todo epsilon maior que zero, a gente consegue encontrar pelo menos um delta maior que zero, tal que, se x faz parte do domínio da função e x faz parte desse intervalo aqui, x não pode ser p, então a imagem da função faz parte desse intervalo aqui. Uma coisa interessante, tá, gente? O x, ele nunca pode ser igual a p, ele é sempre diferente de p. Porém, o f de x pode ser igual a L. Tá? É só o x que não pode ser p, mas o f de x pode ser igual a L. A gente vai ver um caso aqui em que isso acontece. Então, está aqui uma imagenzinha, olha só. Então, nesse caso aqui, todo mundo que está nesse intervalo aqui, de p menos delta até p mais delta, a imagem desse pessoal aqui está inteiramente contida nesse intervalo aqui, L menos epsilon até L mais epsilon. Não precisa ser igual. Perceba que esse intervalo aqui azul é menor que esse intervalo daqui para cá. Mas basta estar dentro do intervalo, que aí as coisas já funcionam. Tá? O limite já existe. Então, vamos calcular alguns limites, né? Então, nós vamos calcular aquele limite pela definição. Olha, pela definição que vocês acabaram de aprender. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular o limite, dizer que o limite de uma constante, tá? Ser uma constante, quando x tende a é igual a constante. Então, saiba desde já que o limite da constante, quando x tende a qualquer valor, é a própria constante. Tá? Vamos entender por quê. Então, vamos lá. Eu quero mostrar que isso daqui acontece. C é uma constante. Então, o limite de uma constante, quando x tende a p, é igual à própria constante. Em outras palavras, isso significa o quê? Significa que para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que x menos p menor que delta implica que f de x menos c é menor que epsilon. Tá? Então, dizer que isso aqui é verdade equivale a dizer que isso daqui acontece. Então, essa daqui é a nossa definição formal de limite, tá? Está aqui no quadro amarelo. Então, eu vou provar isso daqui. Eu vou provar que para qualquer epsilon que eu escolher, sempre vai existir um delta tal que isso daqui é que vai implicar nisso daqui. Tá? Porém, essa aqui é a mais fácil de todas. Por que essa daí é a mais fácil de todas? Porque, olha só,
Quem é o teu f de x? Quem é a tua função f de x? Olha só. Isso aqui, limite de c, quando x tende a p, é igual a c. Tá? Eu estou falando que o limite da função constante, quando x tende a p, é igual à própria constante. Então, o teu f de x aqui é quem? É o c. Tá? Então, quem é o teu f de x? Ó, o f de x é igual a c. Ok? Beleza. Se o teu f de x é igual a c, então, olha só. Quando eu calcular isso daqui, ó, f de x menos c, pessoal, por que o c, eu falei que o f de x é igual a c, né? Por que o c aparece aqui e aqui? É porque ele está tanto aqui quanto aqui. É o que eu quero provar. Eu quero provar que toda função constante, quando x tende a p, é igual à própria constante. Né? Isso que eu quero provar. Então, beleza. Então, quando eu calcular essa subtração aqui, olha só o que vai acontecer. Quem é o meu f de x? F de x é a própria constante. Então, isso daqui vai ser igual a c, já que f de x é igual a c, menos c. Ok? Então, para esse meu exemplo aqui, já que o meu f de x é igual a c, e o c também é o valor do limite, então, essa subtração aqui vai dar c menos c. Tá ok? Quanto é c menos c? É zero. C menos c aqui, ó, é igual a zero. Ok. Então, o que eu estou falando para vocês? Que essa subtração aqui, ó, f de x menos c é igual a zero. Certo? Só que zero é menor que epsilon. Por quê? Porque o meu epsilon é sempre positivo. Correto? Então, o que eu estou falando para você? Que isso daqui vai ser sempre igual a zero, para esse caso aqui que eu estou falando para vocês, que a função é constante. Se isso daqui vai ser sempre igual a zero, então isso daqui vai ser sempre menor que epsilon. Não importa o delta que você escolher. Nesse caso aqui, o f de x menos c vai ser menor que epsilon, para qualquer epsilon que você escolher e para qualquer delta que você escolher. Não importa o delta escolhido, tá? Mas para esse caso que a função é constante. Por quê? Porque isso menos isso vai dar sempre igual a zero. Tá? Isso aqui, ó, para todo, nesse caso aqui, é para todo delta maior que zero. Uma forma de você enxergar isso é olhando o gráfico da função. Ó. Olha o que eu estou querendo dizer para vocês. Essa função ela é constante. Como é o gráfico dela? É uma reta horizontal, certo? Então, vai ser assim, ó. Está aqui a minha reta horizontal. Aqui é o meu C. Beleza. Aí, olha só. Preste atenção no seguinte, tá, gente? Digamos que eu quero calcular o limite para esse ponto P aqui, ó. Para o meu ponto P, o valor da minha função é igual a C. Tá? Aí, olha só. Nesse caso aqui, não tem graça fazer aquela nossa brincadeira. Por que não tem graça? Porque, olha só. Digamos que a pessoa que está aqui, ela escolheu esse intervalo daqui para cá. Ou seja, esse intervalo daqui para cá. Ou seja, a pessoa daqui tem que escolher um intervalo tal que a imagem dele esteja aqui dentro. Correto? Só que por que não tem graça nesse caso aqui? Porque mesmo que eu pegue um intervalão aqui, ó, pense que eu peguei um delta gigante, sei lá, um delta daqui para cá. Ou seja, esse intervalão aqui, ó, daqui para cá. Ah, professor, mas esse intervalo aqui não é menor que esse. Não, mas o que eu quero é que a imagem desse pessoal aqui esteja aqui dentro. Só que essa função é a função constante. Então, qual é a imagem quando eu pego bem aqui? É justamente o meu C. Quando eu pego bem aqui, é justamente o meu C. Quando eu pego bem aqui, é justamente o meu C. Ou seja, não tem graça. Quando é a função constante, esse cara aqui sempre vai ganhar de maneira bem fácil. Porque para qualquer intervalo que ele escolher, seja pequeno ou até muito grande, a imagem do teu intervalo sempre vai dar nesse intervalo aqui. Porque a função sempre vai dar justamente no teu ponto C. Tá? Então aqui ficou bem fácil mostrar pela definição
que o limite da função, se a função é constante, quando x tende a p, é igual à própria constante. Tá? Então, isso daqui é verdade. Ó. Então, o limite de uma constante, quando x tende a p, é igual à constante. Agora que você sabe disso, então, por exemplo, se eu pedisse para você calcular isso daqui, ó, limite de 5 quando x tende a 7. Isso aqui é igual a quanto? A 5. Tá? Olha, o limite da função constante, quando x tende a qualquer valor, é igual a 5. Se aqui x tendesse a 10, quanto ia ser aqui? 5 também. X tendesse a menos 1000, quanto ia ser aqui? 5 também. Ok? Então, agora está ficando mais fácil, né? Então, agora você já sabe que o limite de uma constante, quando x tende a um número, é igual à própria constante. Tá. Vamos provar outra coisa aqui, que também vai nos ajudar. Olha só. O limite de x, quando x tende a A, é igual a A. Tá? Então, x é a minha função identidade. Ok? Então, por exemplo, o que eu estou dizendo aí? Olha só. Aí eu quero provar que se o meu f de x é a função identidade, ou seja, x, então, quando x tende a A, isso aqui vai dar o A. É isso que eu quero mostrar. Tá? Ou seja, qual é o limite de x quando x tende a 2? Isso é igual a quanto? A 2. Qual é o limite de x quando x tende a 10? Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 10. Tá? Então, perceba que tem uma diferença entre a constante e essa daqui. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, o limite de x quando x tende a 1000 vai ser o 1000. Não vai ser o x, porque esse x aqui ele é variável, ele não é a constante. Tá, agora a gente vai provar que isso aqui é verdade. Então, vamos lá. O que eu quero provar? Que para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que x menos a menor que delta implica que f de x menos a, que é o que eu estou dizendo que é o valor do limite, é menor que epsilon. Nem sempre é fácil provar isso daqui, tá, gente? Na verdade, na maioria dos casos é muito difícil mostrar essa relação aqui. Né? Por quê? Para você provar isso aqui, muitas vezes você tem que dizer qual é a cara do seu delta. Nesse caso aí, eu vou escolher que o meu delta vai ser igual ao epsilon. O que eu estou querendo dizer com isso daí? Que se o meu jogador lá, ele escolhe um intervalo de L mais 2, L menos 2, se ele escolhe o epsilon igual a 2, eu vou escolher o delta igual a 2 também. Se ele escolhe, ou seja, se ele escolhe, deixa eu colocar aqui, está aqui a minha função, né? Está aqui o meu P, está aqui o meu L. Se eu digo que o delta é igual a epsilon, significa o quê? Se ele escolher um intervalo bem aqui pequeno, eu vou escolher um intervalo de mesmo comprimento aqui. Se ele escolhe um intervalo grande, eu vou escolher um intervalo grande aqui. Tá? Sempre o comprimento vai ser igual ao comprimento daqui, vai ser igual ao comprimento daqui. Nesse caso aqui. Tá? Beleza. Então, o que é que eu estou falando? Que sempre... Ainda nem escrevi, né? Então, vamos lá. Tome delta igual a epsilon. Tá? Então, eu vou escolher um valor para delta. Qual é o valor que eu escolhi? Epsilon. Eu poderia escolher epsilon sobre 2, eu poderia escolher 2 vezes epsilon, poderia escolher epsilon sobre 3. Lógico que nem sempre vai dar certo. Então, eu tenho que escolher um valor que no final vai dar certo. Eu já sei que esse valor aqui vai dar certo, eu vou mostrar para vocês. Então, eu estou supondo que o meu delta é igual ao meu epsilon. Tá? Aí eu vou fazer a minha desigualdade aqui. Ó. Quem é o meu x menos a, é menor que delta, né? Então, volta para cá, olha só. Dizer que isso daqui implica nisso daqui, significa o seguinte, você está supondo que isso aqui é verdade, tá? Isso aqui na linguagem matemática. Isso aqui, você está supondo que isso aqui é verdade e que a partir daqui, supondo que isso daqui é verdade, você consegue chegar nessa desigualdade aqui. É isso que você está fazendo,
Tá? Então, dizer que isso daqui implica nisso daqui, quer dizer que se você começar a caminhar daqui, você consegue chegar aqui. Tá? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou começar a caminhar a partir daqui. Então, eu estou supondo que isso aqui já é verdade. Então, está aqui, ó. X menos A menor que... Isso aqui já é verdade. Agora, eu quero chegar do outro lado. Como é que eu faço isso? Nesse caso aqui é bem fácil. Por quê? Olha o nosso limite aqui. Quem é o meu f de x, pessoal? Quem é o f de x aqui? É o próprio x, porque é a minha função de identidade. Ou seja, x é igual a f de x é igual a x. Tá? Então, isso daqui significa que, já que o x é igual a f de x, então isso aqui eu posso escrever, em vez de x, eu posso escrever f de x. Ok? Por que eu pude escrever? Porque a minha função f de x é a minha função de identidade. Isso é igual a isso. Só que essa desigualdade é igual a essa daqui? Ainda não. Por quê? A diferença é que aqui eu tenho epsilon e aqui eu tenho delta. Porém, eu estou supondo que o delta é igual a quem? É igual a epsilon. Então, já que eu estou tomando sempre delta igual a epsilon, então é isso que eu vou substituir aqui, ó. Então, isso aqui vai ficar f de x menos a, ou seja, vai ser menor que o meu epsilon, já que o meu delta, eu estou tomando ele como sendo igual a epsilon. Então, a partir daqui, eu consegui chegar nessa desigualdade, que é onde eu queria. Então, aqui eu acabei de provar para vocês, uma demonstração matemática, de que esse limite aqui é verdade. Limite de x, quando x tende a é igual ao próprio A. Deu para entender? Dá para demonstrar assim na hora da prova? Eu coloco uma função para vocês, mas tem que demonstrar para essa. Não, não dá, né? Não, dá, né? Só que, infelizmente, não vai cair assim na prova de vocês, tá? É com muita dor no coração que eu aviso para vocês. Então, na prova de vocês, não vai cair épsilons e deltas, tá? Ou seja, você não vai ter que calcular limite dessa forma aqui que eu estou calculando agora para vocês. E por que eu estou fazendo isso agora para vocês? Para vocês entenderem de onde vêm as coisas, de onde vêm aqueles resultados que vocês vão calcular, tá bom? Tá, bora voltar aqui para o slide. Agora que você sabe que isso daqui é verdade, agora você pode usar à vontade, tá? Então, por exemplo, se cair assim, limite de x quando x tende a 100, você já sabe que isso aqui é igual a quanto? É igual a 100, tá? Limite de x quando x tende a 5. Isso aqui vai ser igual a 5. Limite de 2 quando x tende a 5. É igual a 2, tá? Estou usando essa primeira propriedade aqui. Então, agora você já pode usar ela à vontade. Beleza. Além disso, olha só, para facilitar ainda mais nossos cálculos, eu vou dar outras propriedades para vocês. A gente não vai provar elas, mas a gente vai usar. Já chega de demonstração por hoje, né? Mas chega, não dá para fazer muito mais, mas pelo tempo vamos parar por hoje aqui a demonstração. Agora vamos enunciar as propriedades. Então, olha só. Se você tem esse limite aqui, ó, limite de f de x quando x tende a A, limite de g de x quando x tende a A, se esses limites existem, então o limite de f mais g vai ser igual ao limite de f mais limite de g. Tá? Então, o limite da soma é igual à soma dos limites. Não esqueçam isso. Outra, o limite da diferença é igual à diferença dos limites. Tá? E outra coisa, se você tem limite de uma constante vezes a função, isso é igual a constante vezes o limite da função. Você pode, se você quiser, tirar a constante lá do limite. Deu para entender? Tá. Então, ainda tem mais. Isso aqui vai facilitar muito a vida de vocês. Então, olha só. Limite de f vezes g é igual a limite de f vezes limite de g. Ou seja, o limite do produto é igual ao produto dos limites. E, lógico, se a tua função g não for zero e nem o limite dela for zero, então, o limite do quociente é igual ao quociente dos limites. Claro que g não pode ser zero, porque senão isso daqui não ia dar certo, e o limite de g também não pode ser zero, porque senão isso daqui não ia dar certo. Tá? Beleza. Tá, agora que vocês sabem disso, vamos resolver aqui alguns exemplos bem simples, né? Então, olha só, eu quero mostrar que o limite de x ao quadrado
quando x tende a p, é igual a p ao quadrado. Tá? Lógico, se eu não tivesse dado para vocês aquelas propriedades que eu acabei de dar, o que você ia ter que fazer? Épsilons e deltas. Tem que achar para todo épsilon maior que zero, tá? Existe um delta maior que zero, tá? O que aquilo lá acontece. Mas, como você já sabe das propriedades, agora ficou mais fácil para vocês, né? Então, vamos lá. Eu quero mostrar que o limite de x ao quadrado, quando x tende a p, é igual a p ao quadrado. Tá? Eu ainda vou mostrar isso daqui. O que eu vou fazer? Eu vou calcular esse lado esquerdo aqui. Então, vamos lá. Limite de x ao quadrado quando x tende a p, perceba que x ao quadrado é a mesma coisa que o quê? X vezes x. Né? Então, isso daqui é igual ao limite de x vezes x quando x tende a p. A gente acabou de ver que o limite do produto é igual ao produto dos limites. Então, isso daqui é igual ao limite de x quando x tende a p, vezes o limite de x quando x tende a p. Eu já calculei ainda agora, junto com vocês, o limite de x quando x tende a p. Isso aqui é igual a quanto? Só isso daqui. É igual a p. Então, isso daqui ó, é igual a p, e isso daqui também é igual a p. Então, vai ficar p vezes p. P vezes p é igual a p ao quadrado. Tá? Então, eu só fiz aplicar as propriedades que a gente acabou de ver. Então, aqui, x ao quadrado, x vezes x. Aqui vai ficar limite desse vezes limite desse. Esse limite eu já sabia calcular que era p, que é o mesmo desse, p vezes p, p ao quadrado. Tá? Deu para entender? Tá. Segunda, tem o item B lá, né, para a gente calcular. Vamos lá. Limite de menos 3x ao quadrado mais 2x mais 10 quando x tende a 2. Tá, isso é igual a 2, mas por enquanto vamos lá resolver isso daqui. Olha só, bem aqui você tem uma subtração e uma soma, né? A gente acabou de ver que isso aqui você pode desmembrar em vários limites, né? Limites diferentes. Então, isso daí, eu quero provar que isso aqui é igual a 2. Tá, depois eu coloco esse 2. Então, isso daqui vai ser igual ao limite de menos 3x ao quadrado. Isso aqui não vai dar espaço, vou ter que fazer aqui embaixo. Vamos lá, fazer aqui embaixo. Isso aqui vai ser igual ao limite de menos 3x ao quadrado, quando x tende a 2, mais o limite de 2x quando x tende a 2, mais o limite de 10 quando x tende a 2. Então, usei aquela propriedade, dividir isso aqui em vários limites. Beleza. Agora, bora olhar cada um individualmente. Nesse caso aqui, ó, eu tenho o limite de menos 3x ao quadrado. Esse menos 3 é uma constante. O que eu posso fazer com ela? Posso tirar ela e colocar aqui na frente. Então, isso aqui vai ser igual a menos 3, limite de x ao quadrado quando x tende a 2. Aqui, a mesma coisa, eu tenho um 2 aqui, né? Então, eu posso tirar esse 2 e jogar aqui na frente. Vai ficar mais 2, limite de x quando x tende a 2. Mais, isso aqui, o limite de 10 quando x tende a 2. 10 é uma constante. Então, limite de 10 quando x tende a 2 é igual a quanto? É igual a 10, é igual à própria constante. Então, mais 10. Ok. Agora, aqui, isso aqui vai ficar menos 3 vezes. Pessoal, a gente acabou de ver que o limite de p ao quadrado, não, de x ao quadrado quando x tende a p, é igual a p ao quadrado, certo? Então, quanto é o limite de x ao quadrado quando x tende a 2? É 2 ao quadrado. Beleza. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Aqui, mais 2 vezes, limite de x quando x tende a 2. Isso é igual a quanto? 2. Tudo bem. Mais 10. Isso aqui é igual, aí é só calcular agora, né? Aqui vai ficar 4
4 vezes 3 vai ficar menos 12. Aqui, 2 vezes 2 vai dar 4. E aqui mais 10. Né? Então, isso aqui vai dar 14. 14 menos 12 vai dar o resultado que a gente queria. Então, vai dar 2. Tá? Percebam, professor, eu percebi uma coisa aqui. Quando o senhor foi calcular isso daqui, o senhor só fez substituir x por 2, não foi? Aí ficou 2 ao quadrado, ficou 4. Aqui é a mesma coisa. X por 2 deu 2. Então, sempre que eu calcular o limite, vai equivaler eu jogar o x na função. Calma lá, a gente ainda não chegou nessa parte, tá? Isso só vai acontecer se a função for contínua. Mas eu já garanto desde já para vocês que tudo isso que a gente está fazendo aqui foi com base nas propriedades que a gente acabou de ver. Então, a gente não pode fazer nada fora o que a gente já viu. Tá? Então, por enquanto, eu só estou calculando o limite usando as propriedades que a gente já viu em sala. Depois vai melhorar ainda mais para calcular. Ok, consegui aí, deu o resultado 2 que eu queria. Agora vamos continuar aqui. Nosso slide. Tá, isso daqui vocês podem fazer em casa. Né? Calcular x. Tudo isso que tem aqui, gente, está no material de vocês lá no Moodle. Todos esses exercícios, inclusive com a resposta já. Aí você pode tentar fazer e depois olhar a resposta e ver se você acertou. Tá, esse daqui, olha só. Esse último aqui, nós temos um problema. Tá? Por que nós temos um problema, professor? Olha só. Porque isso daqui não vai ser igual ao limite de cima sobre o limite de baixo. Por quê? Porque, olha só, essa função de baixo aqui, se você jogar o 1 nela, vai ficar 1 menos 1, que é igual a quanto? Que é igual a 0. Tá? Então, bem aqui você não vai poder usar aquela propriedade que a gente acabou de ver. O limite do de cima dividido pelo limite do de baixo. Por que você não vai poder usar? Porque esta função aqui vai dar o 0. Então, nesse caso aqui, você vai ter que fazer alguma coisa para resolver seu problema, né? Você não vai poder resolver as propriedades. Então, para esse caso aqui, a gente pode calcular daquela forma inicial, que é pegar a calculadora e jogar para pontos próximos desse 1. Quando você faz isso, você descobre que a sua função se aproxima cada vez mais do número 2. Então, o limite dela é igual a 2. Só que nesse caso aqui, você calculou usando a calculadora. Não é para ser assim, né? Pode ser de uma outra forma mais fácil. Então, olha só. Este daqui é o gráfico dessa função. X ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Ok? Perceba que aqui tem um buraquinho, né? Tem uma bola branca aqui. Por quê? Porque x igual a 1 não faz parte do domínio da minha função. Porém, quando x se aproxima de 1, tanto para a direita quanto pela esquerda, a tua função se aproxima de que valor real? O 2. Então, o limite dessa função, quando x tende a 1, é igual a 2, apesar de 1 não fazer parte do domínio dela. Ok. Agora, o que é interessante é que essa função aqui é muito parecida com essa daqui, ó, 1 mais x, ou x mais 1. Olha só. Esta função aqui é muito parecida com esta função aqui. A única diferença do gráfico entre elas é que bem aqui você tem uma bolinha branca e aqui no g de x, essa bola branca, no caso, é fechada, porque 1 faz parte do domínio da função. Tá? Então, olha só que teorema legal. Se você tem duas funções f e g, e se existir um delta maior que 0, tal que as duas funções são iguais para todo mundo nesse intervalo aqui, e se o limite da função existir, de g, então o limite de f também vai existir e vai ser igual ao limite de g. Tá? Calma lá, o que eu quero dizer com isso aqui? Cadê? Deixa eu voltar para cá. Olha só, eu vou escrever aqui as funções, tá? Vou escrever aqui a função f e a função g, para a gente entender aí direitinho o que esse teorema está falando para a gente. Então, vamos lá. A gente ainda tem um tempinho. A minha função f de x, ela é igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. O gráfico dela, olha só, o gráfico dela é assim. Eu marco aqui o 1, eu marco aqui o menos 1,
O gráfico dela é assim. Pá, só que chega aqui em 1. Quando chega em 1, isso aqui é uma bola aberta. E aqui seria o meu 2. E a função continua. Tá? Isso daqui é o gráfico da minha função f. Eu vou desenhar agora aqui o gráfico da minha função g. Quem é a minha função g? A minha função g, ela é igual a x mais 1. Tá ok? Então, o gráfico dela é assim, ó. Eu marco o 1 aqui, eu marco aqui o menos 1, e aqui eu faço a reta. Só que a diferença é que quando x igual a 1, nesse caso, aqui eu tenho uma bola fechada, ó, em 2. Tá? Nesse caso aqui, pessoal, essa aqui é a minha função g. Olha só, essa aí é a minha função g, certo? Então, se eu perguntar para vocês, qual é o limite de g quando x tende a 1? Qual é o limite de g quando x tende a 1? Quem é g? É x mais 1, certo? Então, isso aqui vai ser igual ao limite de x quando x tende a 1, mais o limite de 1 quando x tende a 1, usando as propriedades que a gente acabou de ver. Qual é o limite de x quando x tende a 1? Isso aqui é igual a quanto? É 1. Então, isso aqui vai ser igual a 1, mais qual é o limite de 1 quando x tende a 1? É 1 também. Então, isso daqui vai ser igual a 2. Então, olha só, essa função g, o limite dela quando x tende a 1 existe e é igual a 2. Além disso, eu pergunto para vocês, existe algum intervalo, por exemplo, daqui para cá, existe algum intervalo tal que, para esse intervalo, o mesmo que eu peguei aqui, eu vou pegar aqui, ó. Tal que, neste intervalo aqui, excluindo só esse ponto aqui, para esse intervalo, essa função é igual a essa função, excluindo esse ponto aqui. Tá? Então, excluindo esse ponto aqui, as duas funções são iguais nesse intervalo. Então, o que aquele teorema diz para a gente? Que se existir um intervalo onde as duas funções são iguais, lógico, com exceção aqui desse ponto que eu escolhi, onde estou calculando o limite. Se isso acontece, então o limite da minha função f existe, tá? E é igual ao limite da minha função g. Ou seja, o limite de f é igual a 2, por esse teorema aqui. Tá? Professor, quer dizer que eu sempre vou ter que analisar o gráfico, não necessariamente. Então, para a gente encerrar, deixa eu só calcular aqui, como você poderia fazer uma questão dessa. E eu já adianto para vocês que vocês vão precisar, e muito, né, de simplificações, de fatoração. Então, olha só, eu queria calcular o limite da minha f. A minha f era isso daqui, ó, x² menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. Olha só, 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado, certo? Então, isso aqui seria a ao quadrado menos b ao quadrado. A ao quadrado menos b ao quadrado é a mesma coisa que a mais b, ou seja, x mais 1, vezes x menos 1. Vocês lembram disso, ensino médio? Quem não lembra, é bom revisar, que isso aqui a gente vai usar em muito. Dividido por x menos 1, quando x tende a 1. Nesse caso aqui, eu posso cortar esse com esse? Eu posso. Por que eu posso? Porque o x está tendendo a 1. O x não é igual a 1. Ele nunca vai ser igual a 1. No limite, entenda uma coisa. Quando a gente está calculando o limite, e você diz que x tende a 1, você está falando que o x não é 1. Nunca é 1. Ele é próximo de 1, mas não é 1. Então, já que ele não é 1, eu posso cortar esse com esse. Na hora que eu corto esse com esse, olha quem é que deu. Isso aqui vai dar limite de x mais 1, quando x tende a 1. Então, olha só, eu acabei de mostrar que o limite disso daqui, que é a função f, é igual ao limite de x mais 1, que é a função g. Mas por que que aquilo ficou igual a isso daqui? Porque eu estou excluindo o x igual a 1, para eu poder cortar. Né? Porque eu sei que a minha função f é igual à minha função g para todo x diferente de 1. Tá?
Para qualquer x que não seja 1, uma vai ser igual a outra. Então, calcular o limite de f é igual a calcular o limite de g. Então, nesse caso aqui, esse limite é bem mais fácil do que calcular aquele, porque isso aqui vai dar 2. Deu para entender, gente? Tá? Lembra, eu ainda não estou jogando direto no volume da função, porque a gente ainda não viu função contínua, a gente vai ver na próxima aula. Tá? Mas, desde já, vocês já podem calcular limite dessa forma, usando algumas fatorações. Então, vão treinando em casa, vão estudando, vão exercitando, que isso vai ser importante para vocês. Então, deu para entender? Então, tá ok. A gente vai encerrando por aqui. Obrigado pela presença de vocês e até quarta-feira.